Vamos aí, pessoal. Questão de número 12, né? A gente parou na 12. Cara, eu adoro café. Adoro não, porque adorar somente a Deus, né? Mas eu amo café. Ó, cafezinho das montanhas. Não tem pra ninguém, cara. 100% arábica. É o dia inteiro. E muito bom pra acordar também, né? Já que eu sou abstêmio, não bebo, não fumo, graças a Deus, mas pelo menos um cafezinho tem que deixar. Cafezinho e Coca Zero, né? É o mínimo. É o mínimo que o polícia merece. Vamos lá. Questão 12. Paramos na 12, né? É isso aí mesmo. Sobre a tortura por omissão, artigo 1º, parágrafo 2º. É correto afirmar que a conduta, até deixei em negrito para facilitar, a conduta exige o dever de evitar e apurar simultaneamente a prática da conduta. Não, pessoal, olha só. A tortura omissiva é aquela que ocorre quando o indivíduo, na condição de dever de evitar ou apurar a tortura, se quedou inerte, se omitiu e assim não fez. Então, ele pode ter o dever de evitar ou de apurar a tortura. Normalmente, quem tem o dever de evitar pode ter o dever de apurar, mas uma coisa não é condição para a outra. O exemplo do delegado de polícia que vê o seu agente, o seu OIP, torturando um indivíduo para obter uma confissão e nada faz, ele não evitou. Mas se ele não evitou, no mínimo ele teria que instaurar uma sindicância para apurar. Se isso chegou ao conhecimento dele, ele apurou? Ora, ele não apurou, então ele não evitou e também não apurou. Ah, mas ele não estava no momento da prática da conduta pelo OIP, então ele não viu a tortura, mas ele ficou sabendo depois. Ele apurou? Beleza, ele tem que ficar sabendo, que ele também não é vidente. Então é evitar ou apurar. Ah, professor, mas negócio de e ou é assim que cai, galera. Confia. É assim que cai. Se a banca não colocar isso aqui, tá ótimo, vai ser mel. Mas se não, trabalha nisso. E é um crime omissivo que exige uma qualidade pessoal do agente. Só tem, é uma qualidade própria, né? Só tem o dever de evitar ou apurar quem está numa posição de dever de evitar ou apurar. O delegado, então, ele está numa condição de, entre aspas, garante. Ele tem que garantir que não se pratique a tortura ou que ele apure caso chegue ao conhecimento dele. Por isso que esse simultaneamente, esse e já torna a questão errada. A pena combinada é de reclusão, a gente viu que é de detenção, né? Então a gente já pararia por aqui, mas a gente vai ler até o final, e que equipara aos crimes hediondos. Equipara aos crimes hediondos, né? Mas é de detenção. Aquele que se omite quando tinha o dever de evitá-las ou apurá-las. Beleza, é a tortura omissão. Eu tinha o dever de evitar ou de apurar. São duas condutas. Ou eu tinha o dever de evitar ou eu tinha o dever de apurar. A condenação pela omissão não acarreta a perda do cargo público, pois a pena é de detenção. Nada a ver, qualquer condenação da lei de tortura pode acarretar a perda do cargo, mandato, emprego público ou função pública e a sua interdição pelo prazo de 8 anos, sendo esse efeito automático e não precisa ser motivadamente declarado na sentença. Só uma observação sobre os efeitos da condenação na lei de tortura. Quando a lei fala assim, ó, a condenação acarretará a perda do cargo, função ou emprego público. É a soma. A interdição para o seu exercício pelo dobro do prazo da pena aplicada. Qual que é a interpretação do STJ e da doutrina? Normalmente, quando você pega o artigo 91 do Código Penal, que tem os efeitos da condenação, dentre eles a perda do cargo público, por exemplo, lá no Código Penal tem que ser motivadamente declarado. Por que você está decretando a perda do cargo público? Se não constar na sentença, o cara continua. Pode até perder por outras razões, mas não por esse efeito da condenação. Aqui na lei de tortura, nós temos que a condenação, está escrito assim, ó, artigo 2º, artigo 1º, parágrafo 5º. A condenação acarretará. Qual que é a leitura que a doutrina e a jurisprudência fizeram? Bom, onde o legislador não distingue, não cabe ao intérprete distinguir. Esse acarretará é o poder-dever de acarretar a perda do cargo, função ou emprego público e a sua interdição pelo prazo do dobro da pena aplicada. Logo, se está o vocábulo verbo acarretará e não pode acarretar, mas acarretará, esse efeito é automático e não precisa ser declarado na sentença. E outra coisa importante, está escrito a condenação acarretará, não está escrito a condenação transitada em julgado, então eu não preciso nem esperar a sentença definitiva. Condenou para o crime de torturar, mas o cara pode recorrer para o Tribunal de Justiça, problema dele, ele vai perder o cargo mesmo assim. Então essa condenação não precisa do trânsito em julgado. O que é o trânsito em julgado? É
a sentença da qual não cabe mais recurso, é sentença definitiva. Então tem que esperar anos lá fazendo o cara recorrendo, TJ, STJ, STF, para que ele perca o cargo? Não. A condenação acarretará. Em nenhum momento a lei falou que a condenação tem que ser transitada em julgado. Então toma cuidado com esse cenário. Ah, mas a doutrina fala que precisa por causa da presunção de inocência. Beleza, mas nós estamos falando de literalidade de lei. Quando a gente corrige questão, principalmente de provas de carreiras policiais, é literalidade, pessoal. Quando há alguma divergência, como é no caso aí do regime fechado, eu até deixo uma questão só para o final para a gente não ficar batendo muito nisso. E daí eu falo. Mas fora isso, foquem no que está escrito na lei, tá bom? Que é menos dor de cabeça. Vamos lá. Deu para entender, então? Creio que sim, né? Vamos para a questão de número 13. Questão 13. Peraí. Vamos lá. Questão 13. Começando a ficar quente, hein? Questão 13. Qual das condutas abaixo, mesmo que cause sofrimento físico ou mental, não se enquadra na modalidade de tortura fim? Ou seja, é para você marcar a incorreta, né? O constrangimento para obter declaração da vítima? Não. Se eu emprego intenso sofrimento físico ou mental para obter declaração da vítima, eu estou praticando a tortura probatória ou persecutória. Constrangimento em razão de discriminação religiosa? Não. Discriminação religiosa ou racial configura a tortura discriminatória prevista lá no artigo 1º da Lei de Tortura. Constrangimento para provocar omissão de natureza criminosa? Poderia confundir, né? Porque ele está falando aqui, ó, omissão, mas é ação ou omissão. Então, aqui eu caracterizo a tortura crime, que é aquela prevista quando eu pratico a tortura em face de uma pessoa para que ela pratique ação ou omissão de natureza criminosa. Então, torturei uma pessoa para ela se omitir e não responsabilizar por indulgência o seu subordinado, porque ele ficou sabendo que aquele cara praticou um crime no exercício da função pública. Eu torturo o superior do subordinado para que ele não responsabilize o subordinado. Eu estou torturando ele para praticar uma omissão de natureza criminosa. Olha que exemplo interessante, né? Então é ação ou omissão. D. Constrangimento para aplicar castigo pessoal. Beleza, falou, ô professor, mas peraí. Castigo pessoal, o senhor disse que está lá no artigo 1º, inciso 2, dizendo o seguinte: submeter alguém sob sua guarda, poder, autoridade ou com emprego de violência ou grave ameaça a intenso sofrimento físico ou mental como forma de aplicar castigo pessoal ou medida de caráter preventivo. Exatamente. Está no artigo 1º, inciso 2. Não está no artigo 1º, inciso 1. A tortura fim está te cobrando aqui, ó, tortura fim. Está falando do inciso 2? Não. Está falando do inciso 1. Então, muita atenção ao comando da questão, porque a letra D, ela não está exatamente errada. Também configura tortura se eu aplicar um constrangimento com sofrimento físico e mental para aplicar medida de castigo pessoal. Observado, é claro, os demais requisitos do artigo 1º, inciso 2. Só que eu estou cobrando a redação do artigo 1º, inciso 1. Então, isso também é importante. Não vai ler rápido para errar a questão. Está te cobrando conhecimento do artigo 1º, inciso 1, você vai ser até ele. Está te cobrando conhecimento do parágrafo 1º, inciso 2, você vai ser até ele. Por isso é importante fazer lei seca e resolver questão, para saber como a banca cobra, para saber como esse conhecimento vai ser nos exigido no dia da prova também. Principalmente em bancas de carreiras policiais, em que as provas tendem a ser muito mais legalistas do que normalmente a gente está acostumado. Legalista, que eu digo, são bancas que cobram a lei seca mais na sua forma mais pura, sem divergência doutrinária, etc e tal, né? Às vezes cai, né? Mas assim, não é comum, não. Tá. Questão de número 14. Um promotor de justiça se omite no dever de apurar a notícia de tortura praticada por policiais. Condenado pelo artigo 1º, parágrafo 2º, tortura ou omissão, cuja pena foi de 3 anos de detenção, a condenação acarretará pelo artigo 1º, parágrafo 5º, o quê? Bom, a gente fez uma questão parecida, né? Apenas a perda do cargo sem interdição? Não, além da perder o cargo, ele não pode ficar, ele fica interditado por exercer função pública pelo dobro do prazo da pena aplicada. 3 vezes 2, 6 anos, né? Então, ele não pode exercer função pública pelo período de 6 anos. A perda do cargo e interdição por 6 anos. Interdição de quê? De exercício de função pública, tá, gente? Então é a letra B mesmo. A perda do cargo, mas sem interdição, por ser a pena de detenção, isso aqui nada a ver. Apenas a interdição pelo prazo de 3 anos. Errado, né? A pena é de 3 anos, mas a interdição para o exercício de qualquer função pública após a condenação é pelo dobro do prazo da pena aplicada. Então,
Se foi 3 anos, vai ser 6. Se foi 5, vai ser 10 e por aí vai. Bom, questão de número 15. Se o crime de tortura resulta morte, a pena combinada para o agente será de... Bom, eu falo que não cobro pena, não gosto de cobrar pena de vocês, mas é importante, né? É importante algumas coisas, né, a gente saber, né? Reclusão de 8 a 16 anos, tá, pessoal? O resto aqui, ó, tira detenção, né, que nunca vai ser. 4 a 10 não é, 10 a 20 não é, é 8 a 16. E aqui, se você for dar uma olhada, uma analisada na lei de tortura, que ela é bem pequena, né? Está lá no artigo 1º, parágrafo 3º. Se resulta lesão corporal de natureza grave ou gravíssima, é grave ou gravíssima, hein? A pena é de reclusão de 4 a 10. Se resulta morte, é de 8 a 16. Então, quando há de natureza grave ou gravíssima, 4 a 10. Agora, se tiver na sua prova, fulano foi condenado pelo crime de tortura que resultou lesão corporal. Será condenado pelo crime de tortura com pena de 4 a 10 anos em razão de ter ocasionado lesão corporal. Tá errado, porque a lesão lesão corporal de natureza grave ou gravíssima. A lesão pode ser leve, grave ou gravíssima. Mas essa distinção de leve, grave ou gravíssima a gente já viu em direito penal, que também é uma distinção doutrinária. Sim, mas a lei falou, ó, grave ou gravíssima. Então, se a lesão for leve, não vai qualificar a tortura. O parágrafo 3º é uma qualificadora. Qualificadora é o quê? Estabelece um novo patamar de pena. Qual que é a pena básica da tortura? No artigo 1º, inciso 1, a linha A, B e C, inciso 2, 2 a 8 anos. Qual que é a qualificadora da tortura aqui? Se resulta lesão corporal grave ou gravíssima ou morte. Se resulta lesão corporal grave ou gravíssima, a pena é de 4 a 10 anos. E se resulta morte, é de 8 a 16 anos. Então, é uma qualificadora, é um novo patamar de pena. Quando o juiz for aplicar a pena privativa de liberdade, ele não vai começar a contar de 2 a 8, lá do artigo 1º. Ele vai contar lá de 4 a 10. Grave ou gravíssima lesão, se resultar, ou morte. E lembrando, a gente já falou em aula também, que o parágrafo 3º fala assim, ó, se da tortura, se resulta, né? Se resulta do quê? Da tortura. Se resulta lesão corporal de natureza grave ou gravíssima, a pena de reclusão de 4 a 10, e se resulta morte de 8 a 16 anos, é um crime pré-ter-doloso. Nesse caso, o dolo é de torturar. O advento do resultado morte ou da lesão corporal grave ou gravíssima, ele veio a título de culpa, pré-ter-dolo. Dolo na conduta antecedente, culpa na conduta subsequente, porque se eu utilizei a tortura como um instrumento para matar, eu estou praticando o crime de homicídio qualificado pela tortura, e não de tortura qualificada pela morte, beleza? Então tem esse negócio, a gente falou em aula também, para tomar muito cuidado sobre isso. Então, revisão básica. Meu dolo, minha vontade é de matar desde o início. Se a questão está falando que a vontade do cara é matar desde o início, para isso ele usou a tortura, não é crime de tortura, é crime de homicídio qualificado pela tortura. Mas se ele fala assim, o cara estava praticando tortura para obter confissão, em razão dos meios empregados adveio a morte. Aí ele vai responder por uma pena de reclusão de 8 a 16 anos, conforme artigo 1º, inciso 1, a linha A, cumulado com o parágrafo 3º da lei de tortura, certo? A morte aí veio de um resultado culposo, ele não queria matar desde o início, ele usou, esse resultado morte ele veio de culpa, né? Ou seja, inobservância, violação de um dever objetivo de cuidado. Mas a conduta dolosa estava lá, só que o dolo se aplicou para a morte, para a tortura, perdão. A morte veio, ou a lesão corporal grave ou gravíssima, né? Veio a título de culpa. Fechou? Cuidado com isso. Questão 16. Qual das seguintes situações não se enquadra como causa de aumento de pena majorante do crime de tortura nos termos do artigo 1º, parágrafo 4º? Bom, vamos lá. Ser cometido contra adolescente, a gente viu que é contra criança, adolescente, gestante ou pessoa maior de 60. Cometido com grave ameaça? Beleza, isso não é causa de aumento de pena. Se eu utilizo grave ou ameaça ou violência para causar sofrimento físico ou mental, eu estou praticando tortura. Isso é elemento constitutivo do tipo de tortura e não causa de aumento de pena. O restante, beleza, o crime ser cometido contra PCD, pessoa com deficiência, ou mediante sequestro. E outra, são só 3 casos só, beleza? Que aumenta de 1/6 a 1/3. No artigo 1º, parágrafo 4º, fala, ó, aumenta-se a pena de 1/6 a 1/3 se o crime é praticado por agente público, contra criança, adolescente, PCD, gestante ou pessoa maior que 60 anos,
e se o crime é cometido mediante sequestro. Essas são as únicas causas de aumento de pena previstas na lei de tortura. Tudo que vier fora desse cenário pode marcar como incorreta sem medo de errar, sem medo de ser feliz, tá bom? Bom, pessoal, visto aqui o meu tempo, se não vejamos. Beleza, eu vou dar um cortezinho e a gente vai para a nossa última bateria de questões, 17 a 20, e finaliza a bateria de questões da lei de tortura. Brasil, tamo junto. Espero que tenha ficado mais claro aí também um pouco, né? Algumas questões da aula também, porque a gente aproveita para fazer uma mini revisão. E isso é bem legal, porque uma forma de você revisar é justamente a aplicação. O que é a aplicação? É fazer questões. Dependendo do cenário, por vocês estão estudando para carreiras policiais de nível médio, e não carreiras jurídicas, você consegue fazer muita questão por dia, né? Então, reta final de prova, dependendo do seu nível de conteúdo, de conhecimento, eu recomendo muita questão, muita lei seca, muito exercício para você poder chegar lá com um percentual líquido de estudo de 80% para mais. Mas cada um tem o seu processo, tá? Não se cobre conforme o gramado do vizinho. Segue o teu processo que vai dar certo.